Informação de qualidade, serviços, denúncia e opinião. Aqui na Espinharas FM. Programa Polêmica. Agora são 5h23, 5h23 na queridíssima cidade de Patos. Olha, já estamos em linha com o doutor professor César Rossato. Ele é uma das maiores autoridades em imigração e professor universitário nos Estados Unidos. Ele tem cidadania brasileira e também estadunidense. Ele tem uma visão privilegiada sobre a realidade política dos dois países e que permite uma análise profunda dos desdobramentos diante das medidas que foram adotadas assim que assumiu o governo, suas primeiras decisões, o presidente Donald Trump. O professor César Rossato, professor doutor, é cônsul nos Estados Unidos, no Brasil, nos Estados Unidos, e está nesse exato momento, eu creio que no Texas. Professor César Rossato, fica aberto aqui para as suas considerações iniciais. Agradeço mais uma vez por ter atendido o nosso pedido para esclarecer sobre uma situação que está se transformando, né, claro, num cenário internacional e uma crise humanitária sem precedentes. Boa tarde, professor. Boa tarde, Josivan. Prazer. Um abraço aí para você. Uma alegria estar aqui com vocês de novo, com o pessoal de Patos, e também o meu agradecimento ao professor Juraci Barbalho. E estamos aqui, estamos de pé, só para dizer de antemão que estou fazendo um filme Sonho ou Pesadelo Americano, juntamente com o professor Dr. Jonatas da Silva Santos, e a gente quer narrar essa situação que vivem os brasileiros. Já são 5 milhões de brasileiros fora do Brasil. E no momento o que a gente está enfrentando aqui é o medo branco. Saiu um estudo já há tempo que diz que o ano 2050 a maioria da população vai ser de cor de pele café, e o pessoal branco não quer perder a hegemonia. Então aí o medo é tentar colocar o imigrante como se fosse um inimigo e iniciar aí uma caça às bruxas que levou a um grande medo coletivo, porque a gente nunca teve antes, Josivan, a migração entrar em igrejas, em hospitais, em escola. É uma coisa terrível, né? O lugar mais sagrado que você diz aqui, eu estou tranquilo, seguro, de repente aquilo já não é mais sagrado, não é mais seguro. É triste você ter que enfrentar uma situação dessa, né? Eu entendo quando são pessoas criminosas, que também chegaram aqui ultimamente, pessoas que deixaram a tornozeleira eletrônica no Brasil e cruzaram as fronteiras. Alguns deles foram pegos lá na Argentina, outros vieram para cá. O pessoal que vem com um recorde criminoso. E então 2 governadores aqui falaram que o pessoal que tem um recorde criminoso, eles vão entregar. Mas essa caça às bruxas, governador de Illinois e de Califórnia falou que não vai compartilhar essa ideia, porque é uma violação dos direitos humanos. As pessoas já estão aí há anos e a gente tem que ter o respeito, né? E não dividir as famílias. As pessoas estão pagando imposto. 70 bilhões de dólares entraram esse ano só das pessoas que estão aqui ilegalmente nos Estados Unidos, que pagam imposto e não pode fazer a declaração do imposto de renda. Isso vai para o bolso do governo federal. Então, quer dizer, não é um pessoal que vem explorar, deixa muito, né? O professor César, em 1930, na década de 30, um personagem chamado Adolf Hitler também começou a colocar a culpa
em judeus, em gays, em lésbicas, em comunistas, e acabou gerando uma crise mundial sem precedentes, culminando com uma Segunda Guerra Mundial, num gesto que anteontem foi lembrado aí pelos 80 anos do fim de Auschwitz, né? O campo de concentração. A gente pode comparar uma coisa a outra, professor? Eu estou exagerando? Não, eu acho que você está no caminho certo. Essa ideologia propagada aqui e em outros países também, esse zionismo em Israel também é isso, né? É essa supremacia branca que muitos propagam aí, né? Então, o Hitler fez lá na Alemanha, assim como Mussolini na Itália e outros, mas nós já temos aqui, como professor acadêmico, professor universitário, nós já temos estudos já feitos, né? Durante o primeiro governo Trump, depois da saída dele, ficaram mais de 1.000 grupos de supremacia branca que foram criados nos Estados Unidos. E esse pessoal recebe uma legitimidade e proteção desse governo. Elon Musk tem apoiado esses movimentos de extrema direita, inclusive foi para a Alemanha essa semana e está apoiando economicamente, apoiando pessoalmente o partido nazista da Alemanha, e falando que a Alemanha tinha uma cultura excelente nesse caminho aí. Então, o Elon Musk chegou a comprar o Partido Republicano aqui dos Estados Unidos com 277 milhões de dólares e agora ameaça os senadores e deputados que não obedecerem às ordens dele e do Trump, que eles perderiam o seu mandato no Congresso. Então, isso já são fatos, indicações dessa iniciativa neonazista, fascista, que vê o adversário como inimigo a ser eliminado, né? É perigoso. Olha, eu estou em linha com o professor doutor César Rossato, ele é cônsul do Brasil nos Estados Unidos e mais uma vez está nos dando aqui a oportunidade, através das ondas da Rádio Espinharas, de esclarecer um dos episódios mais nefastos de todos os tempos, que é a deportação que está acontecendo em massa nos Estados Unidos de imigrantes. Professor, o senhor também é imigrante, apesar de ter nacionalidade brasileira, estadunidense, é imigrante. Como é que o senhor tem sentido? Tem se sentido ameaçado nesse exato momento? Não por esse lado aí, porque, vamos falar bem a verdade, tem dois grupos diferentes de imigrantes que vêm para cá. Alguns que são brancos, bem economicamente, pessoas com várias qualificações, que vêm de avião, com visto, sem nenhum problema, e ficam aqui quebrando o limite do visto. Mas o pessoal pobre, de cor de pele mais escura, é o que vem pulando o muro e passando por situações precárias, muitos acabam morrendo. Então, existem essas duas distinções, né? E eu me sinto atacado intelectualmente, porque o Trump já passou uma ordem executiva para eliminar programas de diversidade, igualdade e inclusão social, programas acadêmicos. E então eu dou aula disso, de alguns desses cursos, né? E então o Hitler fez isso. No momento que você elimina os intelectuais, e aí fica mais fácil manipular e controlar as massas. Sem dúvida, professor, sem dúvida. Professor, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes do sistema capitalista. A gente tem multimilionários, como o agora fascista Elon Musk, que inclusive fez saudação nazista, né? E ficou claro isso, né? E a gente fica se perguntando aqui,
Essa onda de imigração que está acontecendo agora, essa perseguição aos imigrantes, tem prejudicado também os Estados Unidos na questão econômica. Nós já vimos aqui McDonald's fechados, a indústria da construção civil também parada, porque a mão de obra é de imigrantes. O que é que tem se observado nesse exato momento diante dessa onda terrorista aí, professor? Os imigrantes oxigenam a economia americana. Além de comprar e produzir, eles compram. E então as igrejas estão fechando e a presença latina nas igrejas é que mantém essas igrejas vivas e abertas, né? E então é bem claro que a presença do imigrante é frutífera e traz resultados positivos, né? Então, o Donald Trump fez uma campanha de demonização contra os imigrantes, mas, na verdade, a maioria das pessoas são honestas, trabalhadoras, fazem trabalhos que os americanos não querem fazer. Então, os produtos agrícolas, serviço de limpeza, vai ficar carente e vão ficar muito caros. Nenhum americano quer fazer esse trabalho, trabalhar embaixo de chuva, de sol, frio. E então esse é um aspecto, né, que a gente já está vendo aqui claramente, né? Professor, o senhor é cônsul do Brasil nos Estados Unidos. Como é que tem sido a procura pela sua ajuda diante desse momento? O senhor está em El Paso, no Texas, fica mesmo na fronteira. Como é que se encontra a realidade de um cônsul que está vivenciando essa realidade? Eu acho traumatizante, porque casos que eu entro em ação são casos terríveis, né? A última foi de uma brasileira aqui, jovem, que veio do Brasil e sofreu um assalto sexual de 4 homens cruzando do Canadá para Nova York. E aí ela passou por aqui, pelo Texas, e então me chamaram, né? E eu entrei em ação, conseguimos liberá-la, e a aplicação de asilo político está em andamento com um bom advogado, né? Uhum. Então, esse tipo de assunto a gente se depara com ele seguido, né? Uhum. Agora, muitos brasileiros são detidos em distintas partes dos Estados Unidos e aí são trazidos para um local central e aí são deportados em voos fretados, que inclusive foi a pedido do Trump, quando Bolsonaro era presidente do Brasil. Trump pediu para ele assinar para eliminar a lei da reciprocidade, que nos dava vantagem no momento da diplomacia, negociação, e o Bolsonaro assinou. E aí o Brasil perdeu a vantagem de dizer, olha, eu sou um ser humano, quero ser tratado com dignidade. Isso aí acabou. Então os próprios policiais brasileiros estiveram ajudando, colaborando com essa deportação macabra que estão sendo feita aí. O próprio governo Biden estava fazendo essa deportação com algemas, e agora entrou o Trump com uma atitude mais grotesca ainda, né? Mas esperamos que o governo brasileiro tome medidas necessárias para olhar como o seu povo é tratado e como as instituições brasileiras participam ou não dessas atividades de opressão. Na verdade, são violações de direitos humanos, né? Professor César, o Bolsonaro aqui, eu sempre digo nesse programa que o Bolsonaro só engana idiota, porque
Bolsonaro é um falso patriota, né? Agora ficou mais provado do que nunca. Presta continência à bandeira americana como presidente da República, o que é uma coisa completamente ridícula. E agora mais esse para o currículo do Bolsonaro, ou seja, acabar uma lei de reciprocidade, como o nome já está dizendo, né? Tal qual medida os Estados Unidos tomar, nós podemos tomar também, mas é o espírito de vira-lata mesmo aqui do Bolsonaro. Professor César, os Estados Unidos hoje têm aproximadamente 350 milhões de habitantes e me chega a informação que tem mais ou menos aí cerca de 11 milhões de imigrantes. Como é que se resolve uma situação como essa, professor? Olha, não vamos longe, a gente fala de republicano, mas o próprio Obama foi o presidente que mais deportou imigrantes, mais que todos os presidentes juntos antes dele. E o Trump não conseguiu chegar no nível do Obama. Isso. E acho que o Obama conseguiu deportar 1 milhão. E, obviamente, é um esforço desnecessário, um gasto brutal. Sinceramente, eu acho que é jogar dinheiro no lixo, porque todo esse dinheiro que é investido na vigilância da fronteira, se for investido em criar trabalhos, oportunidades de vida nos pontos originários de onde vêm as pessoas, ninguém quer se arriscar numa aventura dessas, né, que são cheias de perigos, né? Mas veja bem, Josivan, não sei a porcentagem do Brasil, mas 54% da população americana é de baixo letramento, lê ao nível do 4º, 6º grau de educação, e sem pensamento crítico. Então, esse pessoal é vítima de fake news fácil. E eu tenho notado isso também no Brasil. Você deve saber melhor do que eu que as pessoas que são fanático religioso, fanático de esporte, fanático de teoria da conspiração, são controlados totalmente por essas tech que controladas por milionários, bilionários e trilionários, né? Sem dúvida. Então é preocupante a carência de pensamento crítico, né? Muito, professor. A gente tem percebido isso aqui e tem sofrido. Eu, particularmente, eu acho que eu sou o maior sofredor da cidade de Patos, porque, como jornalista, ficar explicando que 2 mais 2 continua sendo 4 é uma coisa assim muito ridícula, sabe, hoje em dia. Mas tem até quem duvide. Se chegar aí alguém que diga que não é mais 2 mais 2, não é 4, tem quem duvide disso. Tem um pessoal aqui, qual tem sido a reação, o senhor estava falando agora disso, mas qual tem sido a reação dos próprios americanos com relação a essas medidas de Trump, essa aprovação? Como é que tem sido isso? Eu acho que tem pouca gente que está vendo o fato de que uns 46%, 36%, já não lembro, de pessoas não saíram para votar nessa última eleição. Não se sentiram representados nem por Kamala, nem por Trump. E isso é triste, porque esse diferencial colocou no poder uma pessoa desqualificada, condenada de crime cometidos, né? E então se pode dizer claramente que a metade da população dos Estados Unidos não apoia essa política que vai isolar os Estados Unidos tremendamente, né? Sem dúvida. É vergonhoso. O professor César Rossato, nós estamos em linha com o professor Dr. César Rossato, ele é cônsul do Brasil nos Estados Unidos, está no Texas nesse exato momento. O presidente da Colômbia, né, o Pietro, ele ainda chegou a contestar, usou as redes sociais, ainda escreveu as sanções que Trump queria impor à Colômbia, ele também queria impor aos Estados Unidos, mas depois cedeu. É tão difícil assim, professor, combater o Donald Trump estando na primeira economia mundial?
Não, eu acho que o presidente da Colômbia fez a coisa certa. Ele não queria admitir que voos fretados, aviões do exército americano entrassem no país deles, levando as pessoas algemadas. É uma violação dos direitos humanos, e ele cedeu o avião da presidência para ir buscar os compatriotas. Sim. E então eu acho que essa medida é muito mais humanitária e muito mais inteligente do que maltratar as pessoas pensando que assim elas não vão querer voltar para cá, né? Uhum. Então a resistência não só estrangeira, também interna, já existem governadores, muitas pessoas, autoridades que não estão aceitando as medidas tomadas pelo esse governo atual. Inclusive um juiz bloqueou essa ideia de tirar a cidadania de uma criança que nasce aqui depois de janeiro, dia 20 de janeiro, né? Uhum. Então já se vê claramente que para ele conseguir fazer o que ele prometeu na campanha, ele tem que ter aprovação do Congresso americano, né? E tem que ter uma maioria sólida ali, né? O professor César, os Estados Unidos hoje, ele vive uma crise econômica sem precedentes. É um país que tem multimilionários, mas existe uma miséria. Nós acompanhamos um documentário produzido pela Netflix, né, que fala sobre a situação de moradia nos Estados Unidos. Várias e várias, milhares de pessoas que moram dentro de carro, embaixo de árvore, viadutos, barraquinhas, e também uma questão de desemprego nos Estados Unidos. O Donald Trump não poderia, por exemplo, começar a combater isso ao invés de colocar a culpa nos imigrantes? Sem dúvida, né? Eu tenho uma aluna de doutorado que está fazendo um estudo sobre a felicidade. E a fórmula é bem simples. Os países onde a diferença entre o rico e o pobre é maior, mais infelicidade, baixo nível de letramento, problemas de saúde mental, crime aumenta. Os países que diminuem a diferença entre o rico e o pobre, aumenta a felicidade. As pessoas vivem melhor. Então, aqui está faltando regular esse fator predatório do capitalismo, né? Porque o Canadá, nosso vizinho aqui, tem uma lei bem clara que regula isso. Se você teve um lucro grande esse ano, então você tem que dar de volta mais. Pessoa que não teve nenhum lucro, ela ganha assistência do governo e não fica na rua numa situação precária. Então aí você não cria super milionários ou bilionários, né? Infelizmente, nos Estados Unidos, a Constituição foi escrita pela elite dominante para ela se manter no poder. E o Trump, que muita gente esquece, ele colocou 3 juízes da Corte Suprema, e a Corte Suprema desse país passou uma lei que diz Citizens United, Cidadãos Unidos, e essa lei diz que não existe limite numa campanha de eleição. Então essa eleição foi comprada por milionários e agora então nós estamos pagando o preço dessa situação aí. Muitos já dizem que 2026 é uma oportunidade de sair dessa jaula que a gente entrou aí. Senão, aí a tua primeira pergunta, o fascismo, ele pode comprometer a democracia americana. Sem dúvida. Professor César, queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, não só para a Rádio Espinharas, ao programa Polêmica,
mas também para todas as emissoras aqui no Brasil, redes de TV, rádios, programas de internet que têm solicitado a sua presença num momento tão delicado, e também parabenizar por sua postura ética, lúcida, corajosa também nesse momento. O senhor está nos Estados Unidos criticando medidas que estão sendo tomadas contra cidadãos imigrantes que entram nos Estados Unidos, pessoas que já estão aí há 30, 35 anos e estão sendo perseguidas num momento de muita dificuldade. O senhor resgatou o Obama, o Joe Biden também, que fizeram isso, e agora essa loucura do Donald Trump. Deixo os microfones abertos para suas considerações finais, mas não poderia deixar de parabenizar o professor cônsul no Brasil, César Rossato, por essa sensatez e essa coragem diante desse momento que a humanidade está enfrentando. Obrigado, Josivan. É um prazer. Estou aqui à disposição de vocês, da Rádio Espinhara e a população de Patos, de Paraíba, professor Juraci. Estamos aí com prazer. Eu acho que a gente tem que se levantar em defesa da verdade, e porque a ignorância ela realmente nos leva à precariedade. Então a democracia exige essa responsabilidade. Estive em Finlândia o ano passado, estou fazendo um filme sobre o que é educação de qualidade, e a Finlândia é um país que tem níveis de educação de qualidade alto, assim como os países nórdicos, e é um país feliz porque valoriza o conhecimento. E a fórmula final que eu deixo você com ela, Josivan, é que a qualidade da democracia depende da qualidade de educação que o povo tem. E nós precisamos educar a nossa população a pensar criticamente, abrir os olhos e não se deixar levar por um culto religioso, não tomar esse suco fanático. E parabenizo você também, o trabalho de vocês aí no norte e nordeste do Brasil, que tem feito políticas super interessantes. Não vale a pena viver com medo, e a gente não se deve deixar arrastar pelo medo e o ódio. A salvação de todos nós está no amor, na empatia de todos nós, porque ninguém vive melhor se o teu vizinho não está bem. A gente tem que viver todos a ter uma melhor qualidade de vida. Então o amor e a ética que você falou é super importante, a honestidade. E por último, a sabedoria. Sabedoria onde a gente coloca à prova os conhecimentos que a gente tem, e quando vê que a coisa é positiva, aquilo é uma fonte de sabedoria. E a gente tem que cultivar essas virtudes e não o nosso lado negativo, que é essa energia negativa que estão sendo cultivadas por aí com fake news. A gente tem que regular tem países que já passaram regulações para proibir esse tipo de atitude. Um grande abraço, Josivan Antero, um grande abraço para vocês todos aí, os ouvintes da sua rádio. Eu que agradeço ao cônsul do Brasil nos Estados Unidos, o professor César Rossato, que mais uma vez faz um esclarecimento necessário sobre essa crise humanitária que está sendo vivida diante dessa deportação em massa de imigrantes que estão nos Estados Unidos.